Retoma agora o caso das intoxicações por metanol. A gente convida para falar sobre isso a médica Camila Carone, do Centro de Informação e Assistência Toxicológica de Campinas, que foi justamente o local, né, Camila, que investigou os casos de intoxicação. Primeiro, quero dar um bom dia e bem-vinda. Bom dia, eu agradeço aí o convite para participar aqui do jornal com vocês. Doutora, eu queria que você falasse um pouco sobre esses dois casos, essas duas mortes registradas por causa da intoxicação por metanol, as demais intoxicações também, como que aconteceram. Queria mais detalhes dessa investigação. Bom, o Ceatox, ele participou do atendimento, né, de 9 pacientes com uma forte suspeita de intoxicação de metanol proveniente de bebidas alcoólicas adulteradas, né? Desses 9, um veio a óbito, outros têm pacientes que já receberam alta, outros estão em estado bem grave, né? Essa segunda morte foi um caso que o Ceatox de Campinas especificamente não participou do atendimento, né? Mas os outros nós acompanhamos de forma à distância, né? O Ceatox contribui com orientações a respeito do diagnóstico e do tratamento desses casos de intoxicações. Bom, doutora, é um caso que está repercutindo bastante, né? Porque a gente viu recentemente que o primeiro comando da capital, o PCC, tem utilizado até mesmo essa composição para adulteração de combustíveis. Agora, em bebidas alcoólicas, realmente, os efeitos adversos podem ser desastrosos, né? Eu que acompanho o automobilismo, já vi que o metanol, quando ele pega fogo, a pessoa não consegue perceber, fica invisível realmente, só sente queimando. E por que essa composição estava sendo usada na adulteração dessas bebidas? Então, na verdade, a gente ainda não tem ideia, né, da dimensão, né, dessas adulterações, né, desses casos. O que nos chamou a atenção foi a quantidade de ocorrências que houveram, né, nesse mês de setembro. Nunca antes, né, no histórico do Centro de Intoxicações de Campinas, nós tivemos tantos casos de intoxicação por metanol juntos, né. Casos anteriores, realmente, nós tínhamos como provável fonte da exposição o consumo de álcool de postos de gasolina, né? Mas além, então, da frequência de casos que houve nesse mês de setembro, né, nos alertou, nos chamou muito a atenção a procedência que agora não havia o histórico do consumo de álcool de posto de gasolina, mas sim de bebidas alcoólicas convencionais, né, que teoricamente estavam próprias para o consumo. Quero inserir os nossos comentaristas também nesse diálogo, nessa conversa. Primeiramente, o Cristiano Vilela. Doutora Camila, bom dia. O público que acompanha a reportagem da Jovem Pan e que acompanha esse tema nos últimos dias se preocupa naturalmente com relação a situações como essa. Existe algo que é aconselhável, formas de eventualmente a pessoa acabar percebendo que determinado produto pode haver a utilização indevida desse tipo de material, de metanol? Existe alguma dica para que o cidadão, de uma forma geral, possa se proteger de uma intoxicação como essa? É muito difícil perceber, né, a adulteração por sabor ou por alguma coisa assim, né? Claro que o ideal seria evitar bebidas alcoólicas aí de procedência, né, desconhecida, que tem algum risco maior, né? E em caso da pessoa sentir-se mal, né, ter muitos sintomas depois do consumo de uma bebida alcoólica, não demorar para procurar um atendimento, né, um serviço de saúde, para ser investigado, para ver se tem alguma coisa nos seus sintomas que falem a favor, que faça pensar numa intoxicação por um álcool tóxico como o metanol. Sem dúvida alguma, e também cabe aos estabelecimentos para que, na hora da compra, que verifique a procedência, porque muitas vezes quer comprar mais em conta e aí a gente vê essa adulteração acontecendo. Como uma operação recente realizada aqui no ABC Paulista, né, em Santo André, onde uma fábrica clandestina foi identificada. Eu vou passar para o Gesualdo Almeida para fazer a próxima pergunta. Doutora, bom dia. Doutora, eu trago um dado aqui estarrecedor. Em 2023,
o mercado de bebida clandestina movimentou 56 bilhões de reais no Brasil. 56 bilhões de reais. Mais do que a empresa que mais vende bebida alcoólica no Brasil e uma das maiores do mundo. Portanto, o mercado clandestino é quase que paralelo ao mercado tradicional, ao mercado regularizado. Logo, as pessoas devem estar consumindo bebidas alcoólicas adulteradas com muito mais frequência do que se imagina. Qual a sugestão para a senhora quanto, primeiro, ao combate disso e, segundo, em caso de, evidentemente, uma intoxicação desconhecida? Uma coisa é você tomar uma bebida que sabe de procedência duvidosa. A outra é tomar uma bebida que aparentemente tem irregularidade, mas também está adulterada. O que a senhora sugere nesse sentido? Bom, essa questão de ficar atento realmente para sintomas diferentes, sintomas esperados, a pessoa passar mal, vamos dizer, ter grandes mal-estares depois desse consumo, né? E como a gente sabe que essas intoxicações por metanol, elas são potencialmente muito graves, né? Então, a velocidade, a rapidez do diagnóstico, do início do tratamento é fundamental, né, para a gente evitar casos de óbito, como nós já vimos. Então, realmente, se tiver esse histórico de consumo, se, né, tiver sintomas mais importantes, alterações visuais, um mal-estar mais pronunciado depois do consumo de uma bebida alcoólica, realmente seria procurar logo um serviço de saúde, né? E nós, do Ciatox, a gente fica na esperança, né, que todo esse alerta, toda essa repercussão contribua, né, para que órgãos fiscalizadores consigam também ficar mais próximos e identificar, né, melhor esses casos para que isso seja controlado de alguma forma, né, essas adulterações sejam controladas. Com certeza, a doutora Camila Carone, do Centro de Informação de Assistência Toxicológica de Campinas, que foi justamente o local que investigou os casos de intoxicação, né, o primeiro caso. Quero agradecer a sua participação, doutora, aqui no Jornal da Manhã. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Um bom domingo. Até.